Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar mais um edital de PGM, dessa feita PGM Guarujá. Janeiro de 2020 está chovendo edital para a Procuradoria. Isso é bom e ruim. Isso é bom porque quanto mais oportunidades para que você possa se preparar, estudar e enfrentar concursos de PGM com edital aberto, melhor. E a parte ruim é porque muitos editais faz com que muitas pessoas deixem de focar em um edital, em uma estratégia, em uma forma de estudar e saia fazendo tudo que é prova que aparece. Preciso te dizer que essa é, de longe, a estratégia mais fracassada que eu conheço. Se você não focar em um edital, ou pelo menos em uma banca, a coisa complica para você, porque você vai atirar para todos os lados e a tendência é que você não passe em nada. Preste atenção porque é comum as pessoas passarem em vários concursos depois de atingirem um nível mínimo de aprovação. Depois que elas atingem um determinado nível de conhecimento jurídico acumulado, elas fazem 10 concursos, passam em 8 e perdem 2. Mas essa não é a condição da maioria das pessoas que ainda estão construindo esse nível. Então, enquanto você está construindo esse nível, é melhor focar em um concurso ou em um tipo de banca para enfrentar as provas, ainda que você faça outras provas sem compromisso. Mas focar é melhor e sempre é a melhor estratégia no que diz respeito aos concursos da advocacia pública. Tenha cuidado com isso. Então, se tem muito edital na praça, beleza, mas isso pode fazer com que você perca o foco ou pode fazer com que você queira atirar para todo lado, e a tendência natural é que quem atira para todo lado não passe em absolutamente nada. Então vamos lá, vamos analisar o concurso da PGM Guarujá. Você tem aqui o edital para Procurador Jurídico Municipal, Fundação VUNESP. Então, mais um edital de PGM organizado pela VUNESP. A VUNESP é, de longe, das principais. CESP, Fundação Carlos Chagas e VUNESP, dessas três, a VUNESP é a que mais organiza concurso de PGM, seguido pela Fundação Carlos Chagas. O CESP fica em terceiro nessa condição. Então, você tem mais um edital da VUNESP. Então, o edital da VUNESP é meio que padrão. A gente já sabe o que esperar, inclusive a título de conteúdo programático. Preste bastante atenção. Como de praxe, está rachurado somente o que nos interessa. Você tem aqui o cargo Procurador Jurídico Municipal, então é um edital especificamente para procurador, não misturado com outros cargos da prefeitura, o que é bom, denota efetivamente um edital próprio para procurador. O primeiro sintoma é a ausência de conhecimentos gerais. Esse edital só tem conhecimento específico. Vou te adiantar que a PGM Guarujá está com um edital muito redondo. Esse edital está muito redondo. Então, Procurador Jurídico Municipal, a exigência, ensino superior em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, não tem atividade jurídica. 30 horas semanais, vencimento 11.311,50, mais honorários. Não consegui identificar se os procuradores da PGM Guarujá podem advogar. Se você tiver essa informação, deixa aqui nos comentários. Então, são 3 vagas de ampla concorrência, com 28 vagas para cadastro de reserva, 2 vagas de cadastro de reserva para pessoas com deficiência, total 30 cadastros e listagem final 33. Os 3 aprovados, mais os 30 do cadastro de reservas, 28 ampla concorrência, 2 pessoas com deficiência. Vamos para a parte que nos interessa, está rachurado já com análise daquilo que é importante para você na PGM Guarujá. Vamos lá. Ó. As provas do concurso. Prova objetiva, só conhecimentos específicos, 80 questões. Adianto que essas 80 questões valem 100 pontos. Então preste atenção, essa prova não tem conhecimento geral. Não tem língua portuguesa, não tem informática, não tem raciocínio lógico, não tem matemática, como em algumas PGMs acontece. Aqui é um edital típico de procurador. Só conhecimento específico, só conhecimento jurídico no estilo VUNESP de aplicação de prova. A prova dissertiva ou prova subjetiva, você vai enfrentar uma peça processual e uma questão ou 2 questões dissertativas. Na verdade, você vai ter 3 enunciados, 2 questões subjetivas e uma peça processual no estilo VUNESP. Te adianto o seguinte, nos editais da VUNESP, como é de praxe, errar a peça processual, você zera a prova. Vou chegar lá daqui a pouco. Então, estudar para a prova subjetiva aqui é condição de sobrevivência. Se você erra a peça, zera a prova. E ao zerar a prova, você está desclassificado do certame. Então, prova de conhecimento específico, 80 questões. Não temos a divisão das questões, mas pela análise das provas da VUNESP você consegue ter uma ideia de divisão das questões, uma vez que o conteúdo programático é sempre muito parecido dos editais anteriores. Prova dissertativa ou prova subjetiva, uma peça, 2 questões subjetivas. Se você errar a peça, zera a prova subjetiva, nunca é demais dizer,
para que você não negligencie o estudo da segunda fase. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta, como é de praxe também nos concursos da VUNESP. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, esse concurso não tem prova de títulos, é só prova objetiva e, nesse caso, prova subjetiva, e tudo com conhecimento específico, ou seja, um concurso específico de procurador. Eu sou um crítico da prova de títulos quando ela tem uma pontuação muito alta em relação, por exemplo, à prova subjetiva, ou até em relação à prova objetiva. Na minha opinião, acredito que a prova de títulos não deve subvalorizar as demais fases do concurso que exigem demonstração de conhecimento acerca do conteúdo programático. Agora, eu também não concordo de outra banda que uma prova de procurador não tenha prova de títulos. Acredito que os títulos são importantes e, com uma pontuação proporcional ao estilo de prova ou ao montante da pontuação da prova, faz com que efetivamente você selecione os melhores candidatos. Aqui a PGM Guarujá pecou porque ela não traz prova de títulos. Para muita gente isso é bom, porque nós sabemos que grande parte das pessoas que fazem concurso para procurador não tem muitos títulos para disputar nessa fase do certame. Eu acredito que deveria ter títulos e que a pontuação tenha que ser diminuta, apenas efetivamente para classificar melhor ali no final as pessoas com alguma titulação nos termos do edital. A prova, nesse caso, só tem objetiva e subjetiva para 3 vagas sem títulos. Então aqui vai ser pura demonstração de conhecimento jurídico. Quem tiver mais pontuação somada objetiva e subjetiva vai se dar bem. A prova objetiva tem 80 questões, mas o score dela é 100 pontos. A prova subjetiva também tem 100 pontos em jogo, ou seja, são 200 pontos cravados em jogo para a PGM Guarujá. A prova objetiva será realizada pela manhã, duração de 4 horas. As provas dissertativas, uma peça e uma questão dissertativa, serão realizadas no período da tarde, duração de 3 horas. 3 horas para uma peça e 2 questões subjetivas. Se você sabe já o que fazer, se você tem conhecimento prévio das peças, se você tem conhecimento prévio da construção, dá tempo demais para organizar sua resposta sem maiores problemas. O edital não trouxe o número de linhas para cada uma dessas provas. A prova subjetiva, peça, não temos o número de linhas. A prova subjetiva, questão dissertativa, não temos o número de linhas. Para quem for estudar comigo para a PGM Guarujá, a gente vai treinar com o menor número de linhas possível para que você não tenha dificuldades na hora da prova. Vamos lá, o que mais nos importa? Durante as provas, não serão permitidas quaisquer espécies de consulta, ou seja, nem na prova objetiva, nem na prova subjetiva você vai poder consultar sob nenhuma hipótese. A prova objetiva tem data prevista para 19 de abril no período da manhã e 19 de abril no período da tarde seria a prova subjetiva. Daqui para abril você tem mais de 90 dias. Então, se você é daquele que já tem alguma base nos estudos para os concursos da advocacia pública, é começar um estudo de reta final. Se for estudar comigo, muito bem. Se não, comece o seu estudo reta final da melhor forma possível para você, porque você tem aí pouco mais de 90 dias para a prova, dá tempo demais para fazer uma ampla revisão dos conteúdos para enfrentar a prova, especialmente se você conhecer o estilo VUNESP de realização das provas. Vamos lá, diz mais aqui, ó. A prova dissertativa será aplicada no mesmo dia e local da prova objetiva, já sabemos. Para a realização das provas, o candidato não poderá fazer uso de consulta à legislação de nenhuma espécie, ou seja, prova subjetiva sem consulta. Algumas pessoas acham bom, outras pessoas acham ruim. Eu particularmente sou indiferente. Prova objetiva com ou sem consulta, você tem que chegar lá para fazer uma boa prova, independentemente se tenha ou não acesso à legislação. Prova objetiva vale 100 pontos, isso aqui eu já adiantei. Será corrigida a prova dissertativa dos primeiros candidatos mais bem habilitados da prova objetiva na proporção constante no quadro adiante. Ó. Vão para a segunda fase, ou melhor, tem a segunda fase corrigida, uma vez que todo mundo faz a segunda fase, todo mundo inscrito no concurso que for para a prova objetiva faz a segunda fase, 150 candidatos de ampla concorrência e 8 pessoas com deficiência. Então, 150 pessoas é muita gente quando o edital prevê apenas 3 vagas abertas imediatamente, embora exista cadastro de reserva para 33 no total. 3 aprovados, mais 30 cadastro de reserva. São 150 provas corrigidas. Então, você precisa estar entre os 150 melhor classificados na prova objetiva para que tenha a sua prova subjetiva corrigida. A gente sabe que os cortes desses concursos são altos, então é bom prestar atenção, mas esse concurso é interessante inclusive para quem está em construção. Ainda não está no nível, mas está caminhando para atingir o nível para passar. Por quê? Vai ter a experiência de realizar uma prova subjetiva
e se estiver entre os 150, essa prova subjetiva será corrigida. Todos os candidatos empatados na última colocação também vão ter sua prova dissertativa corrigida. A prova dissertativa vale 100 pontos, 50 pontos para a peça e 50 pontos para as duas questões, ou seja, cada questão vale 25 pontos. A pontuação da questão é alta, então você precisa ser muito bom, tanto na formação da peça quanto na formação da resposta das questões subjetivas. Isso aqui é fundamental. Será atribuída nota 0 à prova que apresentar peça jurídica inadequada ao caso, ainda que possível, ou respostas inadequadas às questões. Então, se o enunciado ele te leva a apresentar um agravo de instrumento e você apresentou uma suspensão de segurança, ainda que a suspensão de segurança seja possível no concurso, o agravo de instrumento é a resposta correta e aí, nesse caso, você zerou a prova se apresentou suspensão de segurança. Isso aqui é muito cruel, mas é preciso ficar extremamente ligado na prova subjetiva da PGM Guarujá, porque se você errar a peça, você, nesse caso, zera a prova subjetiva e, ao zerar a prova subjetiva, você está automaticamente desclassificado do certame. A pontuação final do candidato será correspondente à nota obtida na prova objetiva acrescida da nota da prova subjetiva. Como falei, não existe prova de títulos, razão pela qual aqui 200 pontos em jogo, prova objetiva mais subjetiva. Professor, quais são as minhas principais preocupações até agora? Você precisa fazer uma boa revisão na parte de conhecimentos específicos para a prova objetiva, porque o corte vai ser alto, a gente sabe que o corte é alto e principalmente só são 3 vagas, e você precisa se preocupar muito com a prova subjetiva para aprender a fazer peça e para aprender a responder questões subjetivas, porque essa fase do concurso vai ser fundamental. A prova objetiva, as pessoas meio que se assemelham. Ou seja, é comum as pessoas tirarem notas altas na prova objetiva, mas na prova subjetiva não. Quem sabe, sabe. E a quantidade de pessoas que fazem excelentes provas subjetivas não é a mesma quantidade de pessoas que fazem excelentes provas objetivas. Então, eu penso que o fiel da balança desse concurso é, de fato, a prova subjetiva. Muito bem, vamos analisar o conteúdo programático, embora ele já seja de conhecimento amplo, uma vez que é padrão nas provas VUNESP PGM. Conhecimentos específicos, direito constitucional, sem maiores novidades, direito administrativo também sem maiores novidades, eu não rachurei nada porque não tem nada estranho, é o conteúdo normal da VUNESP. Direito processual civil também sem maiores problemas, o conteúdo ordinário da VUNESP. Direito tributário e financeiro também, o conteúdo ordinário da VUNESP. Direitos difusos e coletivos também, esse é um tópico bem padrão dos editais VUNESP e esse tópico é um tópico muito necessário para o estudo das provas subjetivas, especialmente se você tiver que aí enfrentar, contestar, melhor dizendo, uma ação civil pública ou até fazer uma inicial em ação civil pública, tenha cuidado com isso. Direito civil também sem maiores problemas, empresarial sempre cai, trabalho e processo de trabalho também. VUNESP sempre cobra penal e processo penal com essa disposição aqui, ou seja, os crimes que precisam ser estudados, seja no Código Penal, seja em legislação extraordinária, e aqui a legislação municipal, que é a parte característica e específica da PGM Guarujá. Eu vou fazer um simulado gratuito sobre a parte da legislação municipal da PGM Guarujá para te ajudar nesse concurso. Esse concurso vou lançar mentoring em curso de segunda fase. Fique ligado nas minhas redes sociais e na página da EBEG para acompanhar a publicação dos cursos se você tiver interesse de estudar comigo. Então, um edital muito redondo, um edital típico de procurador, uma PGM que paga muito bem, esse valor 11.311,50 mais honorários para a realidade das procuradorias municipais é um excelente salário. Um edital que só cai conhecimento específico, ou seja, só cai direito propriamente, embora exista aí algumas disciplinas que não são tão comuns nos concursos da advocacia pública como penal e processo penal, mas a cobrança da VUNESP de penal e processo penal é um pouco facilitada porque ela lista os crimes no Código Penal e nas leis extravagantes justamente para que você possa se concentrar naquele estudo. As provas da VUNESP são provas com característica bastante específica, cai muita lei, cai doutrina e jurisprudência, mas muita lei na prova objetiva, e as provas subjetivas são, de regra, provas muito inteligentes, que exigem um conhecimento qualificado do candidato para o enfrentamento da prova. Penso que a segunda fase vai ser o fiel da balança. Vou lançar curso de segunda fase para PGM Guarujá, estilo VUNESP. Fica ligado nas minhas redes sociais e na página da EBEG. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre a PGM Guarujá ou alguma outra informação,
Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer ler a sua participação e responder sempre que possível. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.